tem várias teorias sobre ele, mas a mais concreta é que ele surgiu por causa de dejetos de tanto animais como orgânicos se decompondo em milhares de anos no solo e nos mares, lagos e tudo mais. O petróleo ele é oleoso, a densidade dele é menor do que a água e ele é um hidrocarboneto. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o uso e derivados do petróleo. Além de servir basicamente para gasolina, para os carros, né? Ele serve também para óleo diesel, para gás GLP, gás natural, para produtos asfálticos, óleo diesel, combustíveis de aviação. Bom, eu também vou falar sobre o primeiro poço de petróleo da história. Ele foi escavado na Pensilvânia, nos Estados Unidos, no ano de 1859. Foi bem ridículo, vamos dizer assim, o achamento do petróleo lá, porque foi a 21 metros de profundidade, sendo que as escavações de hoje são de 6.000 metros para mais, que você consegue achar petróleo. E os Estados Unidos é um dos maiores consumidores de petróleo do mundo. E o maior produtor é Dubai. Os Estados Unidos consomem bastante petróleo por conta de postos de gasolina, muita gente e tudo mais. E por isso que precisa ser bem mais importado para eles. Os países que possuem o maior número de poços de petróleo estão localizados no Oriente Médio e, por sua vez, são os maiores exportadores mundiais. São os Estados Unidos da América, Rússia, Irã, Arábia Saudita, Venezuela, Líbia, Iraque, Nigéria, Canadá, Cazaquistão, China e Emirados Árabes Unidos são considerados os maiores produtores mundiais. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o petróleo no Brasil. Basicamente, no Brasil, a primeira sondagem foi feita em São Paulo nos anos de 1892 e entre 1896. Aí, basicamente, foi feito um buraco, um poço, digamos assim, com 488 metros, só que ele acabou só jorrando água sulfurosa. E aí, apenas em 1939 que foi descoberto o petróleo mesmo aqui no Brasil. Então, agora eu vou falar também um pouquinho sobre a Petrobras. Ela foi criada em 1954 com o objetivo de monopolizar a exploração do petróleo. E a partir daí surgiram vários poços com o intuito da exploração do petróleo. E por isso, atualmente, a Petrobras aqui no Brasil é uma das maiores petrolíferas. Bom, agora eu vou falar sobre os tipos de petróleo. Petróleo naftético. Petróleo com grande quantidade de hidrocarboneto naftético. E petróleo parafínico. Petróleo com grande quantidade de hidrocarboneto parafínico. E petróleo aromático. Petróleo com grande hidrocarboneto aromático. Então, eu vou continuar falando um pouquinho sobre os tipos de petróleo. A gente tem o petróleo Brent, que é um petróleo basicamente que vem do Mar do Norte. A exploração dele é feita pelas empresas Brent e pelas empresas Ninian. Basicamente, o petróleo é sua forma bruta. Eu vou falar também o petróleo light, que é um petróleo mais leve, petróleo refinado, digamos assim, mais puro. Se tratar de petróleo, ele pode causar muitos danos ao meio ambiente quando entra em contato com a água, oceano, mares e o solo. E de algumas décadas para cá, vem acontecendo muitos acidentes com ilhas de petróleo e navios cargueiros. E quando acontece com navios cargueiros ou ilhas de petróleo, eles causam muitos acidentes na encosta marítima e litorânea, matando muitos peixes e outros animais marítimos. Então, rapaziada, eu pausei o vídeo aqui para explicar um pouquinho que basicamente o que ele tá falando é que, por exemplo, um navio tá carregando os containers com barris de petróleo. Alguns desses barris podem acabar caindo no oceano e assim vão prejudicar muitos peixes e toda a espécie marinha, assim como o próprio combustível do navio, que pode vazar e acabar se espalhando, que também vai prejudicar bastante. E em questão ao meio ambiente, ele vai prejudicar porque ele vai liberar o dióxido de carbono em sua queima de combustível do próprio petróleo,
que é o principal causador do aquecimento global, e também o dióxido de enxofre, que é o principal causador da chuva ácida. No processo de decomposição com muita pressão do mar, o fitoplâncton pode se transformar em petróleo, mas esse processo pode demorar muitos anos. E depois de alguns anos, com a invenção do automóvel, com a combustão interna, o petróleo foi se tornando um combustível. E dia 29 de dezembro é comemorado o dia do petróleo, e dia 28 é o dia do petroquímico. Então, esse foi o trabalho da equipe 5. Agradecemos pela atenção e muito obrigado. Peraí. Agora eu vou falar um pouco sobre as curiosidades sobre o petróleo. O crescimento acelerado da produção comprova alta produtividade expostos em grandes operações do pré-sal e representa uma marca significativa nas indústrias de petróleo, especificamente porque os campos se situam em águas profundas ou ultraprofundas. Um pouquinho sobre a composição química do petróleo. Basicamente, ela vai variar de acordo com a sua procedência, e petróleo é nada mais do que uma mistura meio complexa de hidrocarbonetos, que é associada a algumas pequenas quantidades de nitrogênio, enxofre e oxigênio. Ela pode se encontrar de forma gasosa, líquida ou sólida. E ela se encontra em poros ou fraturas, mas normalmente em rochas sedimentares.